no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Hoje é o último dia para a entrega da declaração do imposto de renda correspondente ao exercício de 2022. No Ceará são pelo menos 900 mil pessoas que devem fazer um encontro de contas com a Receita Federal. Sobre esse assunto, a gente recebe agora no Jornal Alerta Geral o auditor fiscal da Receita Federal, Oswaldo Carvalho. Oswaldo, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral e nessas últimas horas que antecedem ao prazo final para esse encontro de contas entre contribuintes e Receita Federal, o Ceará tem nesse momento quantas pessoas ainda com pendências junto à Receita Federal em relação à declaração de 2022? Bom dia! Bom dia a todos. Prazer muito grande estar falando com vocês nesse momento e uma oportunidade para os últimos esclarecimentos aí a todos que nos veem e nos ouvem para entregar sua declaração até perto do final da meia-noite de hoje. E hoje nós temos ainda quantas mil pessoas, Oswaldo, que precisam fazer esse encontro de contas com a Receita Federal? Há 5 minutos eu vi aqui o nosso gráfico de entrega de declaração e já recepcionamos até 5 minutos atrás 853 mil declarações. Como vocês já falaram aí, a previsão é em torno de 900 mil, então menos de 50 mil declarações até o final da noite de hoje devem ser recepcionadas pela Receita Federal concernente aqui ao estado do Ceará. Esses números estão dentro da projeção da Receita Federal do Ceará e também são semelhantes ao mesmo período do ano passado, de 2022, para quem estava naquele momento entregando a declaração correspondente ao exercício de 2021? Esses números estão de acordo com a nossa previsão para 2023. A nossa previsão compreende aí um intervalo entre 876 mil a 899 mil declarações. Portanto, um número máximo aí de 900 mil, a gente já precisa menos de 50 mil declarações, com certeza vamos atingir antes do prazo. Esse número é um pouquinho maior do que o ano passado, em torno de 5% maior do que o ano passado, mas também dentro das nossas previsões. Estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o auditor fiscal da Receita Federal, Oswaldo Carvalho. Conosco também no Jornal Alerta Geral, o jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Oswaldo. Duas perguntinhas em uma aqui. Primeiro, o prazo termina hoje, à meia-noite, e lógico, quem não conseguir fazer essa entrega ou quem não conseguir aprontar toda essa documentação, mesmo que tenha aquela possibilidade de fazer a declaração pré-preenchida, Oswaldo, qual é o recomendável? É preencher, mesmo que depois você vá complementar essas informações? E segundo ponto, aqui no Ceará, hoje já começa a ser pago em todo o Brasil o primeiro lote de restituição. Quantos cearenses vão receber já hoje a restituição desse primeiro lote? Perfeito. Vamos aí à primeira parte da pergunta. Olha, existem algumas formas de fazer a declaração. Uma, se você consegue a sua documentação, você pode baixar o programa no seu computador, preencher a declaração e enviá-la. Mas se você até agora não tem nada, eu sugeria que procurasse baixar a declaração pré-preenchida, porque aí já vem com documentos que já foram informados à Receita Federal, com aqueles pagamentos que vão ajudar a diminuir a base de cálculo para o imposto a ser calculado e entregar a sua declaração. Eu, particularmente, fiz e recomendo a pré-preenchida, porque evita alguns erros que podem levar à malha. Por exemplo, erro de digitação, que é um erro muito comum. A alocação da informação no quadro certo. Então, só isso daí você já livra a possibilidade de muitos erros. Vamos procurar entregar a declaração, mesmo que não esteja completa, até o final do dia de hoje. Oswaldo, quem deixar de entregar a declaração de imposto de renda corre risco de receber uma multa. Essa multa corresponde ao valor, um percentual sobre o valor de pagamento de imposto. Qual é o valor, qual é o cálculo, com que base é feito esse cálculo da multa a ser paga pelo contribuinte que não cumprir esse prazo? Muito bem, então o prazo encerra hoje,
E para aquelas pessoas que estão obrigadas à apresentação do imposto, da declaração do imposto de renda, a partir de amanhã, ao entregar a sua declaração, o contribuinte, o declarante, vai receber no seu computador a multa para pagar. Essa multa, ela tem um valor mínimo de R$ 165,74, mas ela pode chegar até 20% calculado sobre o imposto devido. Então, dependendo do valor do imposto devido, essa multa pode ser bem significativa. Eu gostaria só de complementar a resposta da pergunta anterior com relação às restituições. Hoje também, além de ser o último dia de entrega da declaração, hoje também estava saindo, ou melhor, já saiu, já deve estar depositado aí nas contas dos declarantes, quem está no primeiro lote da restituição. Esse lote aqui no Ceará compreende aí 130.710 declarantes, o que corresponde a um valor de 261 milhões de reais para o público cearense nesse primeiro lote. Garantiu aí, Oswaldo, o presente do Dia dos Namorados para muita gente. Com certeza. Oswaldo, agora aproveitando aí, ainda que nós estamos falando nessa questão das restituições, hoje é o primeiro lote. Você tem as datas das outras restituições, até quando a gente pode receber? Eu estou perguntando isso até por interesse próprio. Eu fiz a minha declaração ontem, então eu devo receber lá pela última, né? Como é que vai ser agora o calendário restante? Isso, o calendário então começou hoje. Temos mais 4 lotes que nós chamamos de lotes normais. Todo último dia útil de junho, julho, agosto e setembro. Aí completamos os 5 lotes. A partir daí, mesmo tendo vencido os 5 lotes normais, teremos lotes residuais para aquelas pessoas que até setembro não conseguiram resolver suas pendências. E à medida que for vendo, esses lotes vão ser disponibilizados, corrigidos naturalmente pela Selic. Oswaldo, eu quero agora falar também de um assunto que interessa muito aqui aos cearenses, que muita gente tem recebido, por exemplo, e-mail, tá? Supostamente da Receita Federal, dizendo que aquela pessoa está inadimplente com a Receita e pede lá, dá um link para você clicar e fazer essa consulta dessa irregularidade, dessa pendência na Receita. Eu também já vi pessoas que, por exemplo, estão recebendo e-mails sobre como agilizar a antecipação da restituição do imposto de renda. Isso tudo é golpe mesmo? Sim, com certeza. A Receita Federal não está mandando informação nenhuma, nem pedindo informação nenhuma sobre o imposto de renda. Nesse momento, a conversa do declarante com a Receita Federal é através do envio do programa. E à medida que a Receita vai recebendo, ela já vai processando, mas não envia nada para o declarante. Tá ouvindo? Ainda caiu um pouco aí Nós tivemos um problema aqui na conexão, mas o sinal já está restabelecido. Pois não, Oswaldo? Você pode concluir a resposta. Pois não, obrigado. Então, a conversa da Receita Federal com o declarante dentro de entrega de declaração é através do sistema, que envia e recebe. O declarante envia a declaração para a Receita Federal, a Receita da declaração, e dentro de 1, 2 dias, o próprio declarante entra na página da Receita Federal, lá, meu imposto de renda, para solucioná-las e agilizar o processamento dessa declaração. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o auditor fiscal da Receita Federal, Oswaldo Carvalho. Oswaldo, quero agradecer essas informações importantes para os cearenses que ainda estão entre os 50 mil contribuintes da Receita Federal que deixaram para a última hora a entrega da declaração do imposto de renda. A você, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade e bom dia. E aí, para você, ouvinte internauta, ficou essa boa notícia que nos trouxe o auditor fiscal da Receita Federal. Hoje, quarta-feira,
tem o primeiro lote de restituição. São pelo menos 130.710 contribuintes no Ceará que estarão recebendo um montante de 261 milhões de reais. Uma boa grana, né, Luziano? Boa grana. Logicamente que isso vai ser distribuído para todo esse público aí. Agora, Luziano, eu achei interessante esse cuidado, essa observação que o Oswaldo falou da Receita Federal, inclusive a partir de uma pergunta sugerida aqui pela nossa produtora, Camila, né? Ela recebeu, por exemplo, um e-mail colocando que ela estaria em situação irregular com a Receita Federal. Ele já disse aí muito claro, não clica, não vá atrás de saber dessa informação. Se quiser, tem que ir direto à Receita ou no próprio site da Receita. O outro ponto que eu acho interessante, Zino, é agora o seguinte, porque tem empresas que já estão mandando e-mails se propondo fazer a antecipação da restituição do imposto de renda. Qual é o risco que a Receita está alertando? E o Oswaldo confirmou isso daí. É que quando eles prometem vantagens, claro, promete, se você vai fazer a antecipação, é uma vantagem. Só que essas empresas, ou supostas empresas, elas se apropriam dos dados do contribuinte, dos documentos e informações fiscais das vítimas. Então, é bom não cair nessa história. É lógico, se você tem um banco e o seu banco está oferecendo uma antecipação do imposto de renda, aí é outra história. É uma relação que você tem de confiança com a instituição financeira para a qual você trabalha. Nesse caso, tudo bem. Agora, se for outra empresa, é melhor tomar cuidado, se orientar melhor para não cair em golpe. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, jornalista Beto Almeida, vamos falar sobre a repercussão e o impacto da decisão do Tribunal Regional Eleitoral em cassar os mandatos de deputados e deputadas estaduais do PL do Ceará. E também, Beto Almeida, vamos falar sobre o preço da gasolina. Eu não gosto desse assunto não, sabe? Mas aquela volta a subir é o jeito, né? Aqui no Ceará, inclusive. Tem também movimentação das entidades municipalistas que receberam a garantia do Congresso Nacional sobre a votação da PEC, proposta de emenda à Constituição, que garante mais dinheiro para as prefeituras e, com isso, o pagamento do piso salarial da enfermagem. A gente volta já já. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.